lá, meus caros, comentando essa profecia, muitas pessoas não sabem de nada, apenas pega o vídeo, coloca o seu canal, cresce o canal, outros fazem um vídeo grande e tal, pensando na visualização. Eu vou comentar com base naquilo que eu sei, até porque eu fui o obreiro dessa instituição, conheci o Lorival de Almeida pessoalmente, tirei fotografia e tudo. A profeta aí, não vou dizer que ela esteja mentindo, ela pode ter tido sonho mesmo, pode ser assim, mas tem coisas nessa profecia que são duvidosas. Primeiro, o pastor Lorival, não é depois que o Davi Miranda morreu que ele começou a pregar contra a doutrina. Ele já pregava contra a doutrina na época que o missionário era vivo. Pregava contra a doutrina e esse passagem de usos e costumes. E tem muita coisa lá do RI que não tem pé nem cabeça, não tem base bíblica. 2. Ela fala como se ele fosse o responsável por tudo, pelas mudanças todas na IPDA. Na realidade, ele não faz parte da diretoria. Nunca fez na época do missionário. E depois, me parece, salvo engano, que foi secretário, mas não foi diretor e nem vice-diretor ou presidente de alguma das duas diretorias. Que atualmente, ou desde que o missionário partiu, são presidente de uma diretoria a irmã Ereni, da outra o Roberto Marena. Então os culpados, teoricamente, da mudança da doutrina seriam esses dois que não foram castigados, pela lógica, para você ver. É claro que as pessoas já tinham uma certa aversão ao Lorival, por conta, sim, de muitas das vezes ele ser bronco, rude, não saber responder, como eu fiz uma pergunta para ele, por exemplo, por e-mail, nem foi para ele, foi para a Débora, ele veio, tomou as dores e respondeu da maneira mais doida possível. Não é uma atitude de um cristão. Nem me conhecia. Começou a falar coisas que não eram verdade. Por isso, inclusive, eu conversei com ele pessoalmente para esclarecer esses fatos. Tinha muita coisa errada nele, como qualquer um outro. Todos nós somos falhos. Agora, eu, analisando por ele, não vi hipocrisia. Via pregação da doutrina bíblica e não da doutrina de os costumes. Que muitas das vezes essa doutrina dos costumes era só para manter o gado alienado, não tinha basamento bíblico, e quem pregava essa sã doutrina às vezes estava em pecado. O próprio Davi Miranda estava com um pecadão. Engraçado que esses reveladores, profeteiros, Deus não revela nada, aí vai se importar com Lorival. Mas lembre você que Davi Miranda morreu de um trote. O que é pior? A pessoa morrer de um trote, sendo que Deus revela tudo, ou a pessoa ser castigada, entre aspas, com câncer na cabeça e está vivo meio que vegetando, ou melhorando, agora já está um pouco melhor. Já chegou a falar em cima do púlpito da sede mundial, já é um outro questionamento. Lembrando que essa profecia de 2019, por aí que ela disse. O que acontece? O Lorival já está bem recuperado. Então essa profecia aí não bate bem, talvez pelos pecados dele, os maus tratos com os irmãos mais humildes, até concordo. Chegou até a aparecer umas outras insinuações que eu não vou colocar aqui. Se aquilo for verdade, chegou a mim, pode ser também, porque tudo que o homem semear ele vai colher. Agora, por conta de sã doutrina, porque está tirando a sã doutrina, como essa irmã fica dizendo aí, mas que sã doutrina? Sã doutrina que barba não pode, sendo que Jesus usava barba? Sã doutrina que bermuda não pode, sendo que nós temos até Pedro andando de bermuda pescando? Doutrina que pintar-se não pode, mas as mulheres do passado se pintavam de uma maneira mais modesta, com modéstia. Então, muita coisa sem base bíblica, com achismo, ameaça e às vezes interpretações equivocadas do sonho também. Aí ela fala do menino lá, que ele não repreendia, dá a entender que era o Davi Miranda Neto, mas quem repreendeu o Davi Miranda Neto era a própria Ereni, pois ela é presidente, e nada aconteceu com a Ereni, com a irmã Ereni, nem com a Débora, que é a vice, e nem com o Roberto Marena. Lorival nunca foi presidente disso. Eu não estou aqui para defender Lorival, mas é a lógica. Então, na minha opinião, pode ter sido alguma repreensão de Deus no Lorival, mas não necessariamente por conta de doutrina. E não sendo algo natural, pode acontecer com qualquer um, porque um dia todos nós vamos adoecer e, lamentavelmente, para alguns, para aqueles que são apegados, nós não devemos ser apegados com essa vida,
nós vamos se despedir dessa vida. Coisa muito lógica, ok? Mas enfim, acredite no que quiser, esse é meu posicionamento a respeito disso, conhecendo a causa, conhecendo o IPDA, conhecendo o Lorival, acompanhando como um fanático o Lorival no programa MC, acompanhando concentrações, falando com ele, entendendo mais ou menos quem seja, e também essa de não ser favorável à doutrina e posicionamento do Davi Miranda, e conhecendo todos os meandros, todos os detalhes assim, da IPDA. Agora, para quem não conhece, para quem é alienado na sã doutrina e os costumes, e muitas das vezes até uma sã doutrina hipócrita, essa irmã está coberta de razão. Eu tenho lá as minhas dúvidas. Tá bom? Agora pense o que você quiser, eu não vou mudar a sua opinião. Essa é a minha opinião, também não vai ser mudada. Para aqueles que vão... Por que que a irmã Ireni... É uma pergunta para vocês que alegam que o Lorival está doente, castigo de Deus, porque tirou a doutrina. Por que que a irmã Ireni, que ainda prometeu que a doutrina não ia mudar, mudou e nada aconteceu com ela? Por que que não aconteceu nada com Roberto Marena e nem com a Débora? Respondam isso, porque eles são os cabeças. Lorival realmente não está mais pregando, mas eles continuam na presidência da igreja e mandando nos pregadores, pregar de acordo com aquilo que eles querem, aprovando o Regenere do Davi Miranda Neto. É só analisar com atenção que você vai perceber que não tem muita a ver não essa profecia com o estado atual da IPDA. A paz do Senhor, meus ouvintes. Aqui é a irmã Eliana. Eu quero passar um recado da parte de Deus, que Deus me mandou entregar para o pastor Lorival, cantora Débora, referente à Igreja Deus e Amor. Meado de 2019, pastor Lorival estava fazendo uma campanha, Quando Deus Fala, intitulada essa campanha, no Salão 2 da Sede Mundial. Deus me deu a revelação assim, irmãos. Num sonho, eu chegava num lugar, era um salão. Nesse salão, estava lá dentro a Débora, o pastor Lorival, e lá dentro daquele salão, as coisas estavam tudo de ponta cabeça, tudo revirado, tudo fora do lugar. E de dentro daquele salão, irmão, saía uma escada que ia sentido o céu. Uma escada bem estreitinha, que só cabia uma pessoa por vez. Uma escada sentido o céu, estreitinha, muito bem concretada. E eu olhava para aquela escada, eu falei, meu Deus, vão tentar destruir essa escada, mas não vai conseguir. No pé da escada, sentido assim, bem no pé, sentido olhando para o alto, pastor Lorival sentado no pé daquela escada, com uma criancinha, bebezinha no colo. E a Débora virada de costa para aquela escada, como se diz, não estava preocupada com a bagunça que estava lá dentro. E o pastor Lorival, com aquele bebezinho no pé da escada, aquele bebê chorava, chorava. E ele acariciava aquele bebê, ele lutava para aquela criancinha calar, mas aquela criança não calava. E ele não conseguiu fazer com que aquele bebezinho ficasse calado. E eu olhando a escada foi sentido o céu e a escada subiu. E eu falei, meu Deus, é uma revelação, meu Pai. Me esclarece, me ajuda, me dá discernimento, significado. Se é uma revelação para me passar para ele, o Senhor me confirma. E aí, irmãos, passou uns 2, 3 dias, o Senhor me deu novamente a mesma revelação. Eu chegava naquele salão, estava a Débora, pastor Lorival e aquela escada sentido subir no céu. Uma escada estreitinha que dava para uma pessoa por vez subir. Muito bem feita, muito bem concretada. Para quebrar aquilo era difícil. E eu falava, meu Deus, vão lutar para quebrar essa escada, mas não vai conseguir. Pastor Lorival no pé da escada, com o bebezinho no colo, o neném recém-nascido, e a Débora de costa virada para a escada, e as coisas tudo fora do lugar, tudo bagunçada. E pastor Lorival lutando com aquele bebê para calar a boca, e o bebê não calava. E o bebê, ele lutou com aquele criança, a criança não ficou calada. Aí eu falei para o Senhor, é uma revelação, é para me passar para o pastor Lorival? O Senhor me orienta.
E aí, irmão, eu não consegui mais dormir. O Senhor me inquietou para me levar essa revelação para passar para ele. E eu falei, vou lá na sede, né, que ele estava na campanha. Cheguei lá na sede, ele estava terminando o culto, ele desceu do púlpito e eu falei, pastor, posso falar 2 minutos, algo que Deus me mandou? Ele, irmãos, ele nem me ouviu, andando estava, andando continuou, não me ouviu. Eu vim embora triste, chorando, conversando com Deus. Vim para casa. Mas aí, irmãos, passou uns dias, mais ou menos uma semana, o Senhor me deu uma profecia. Eu chegava novamente no lugar, estava a Débora, o pastor Lorival, e aí já não era mais um lugar que estava bagunçado, era um lugar muito bem arrumado, tipo uma recepção de um hospital. E ali estava o pastor Lorival se contorcendo em dor. Ele abaixava, punha a mão na cabeça e falava, eu não estou suportando a dor, eu estou ruim, passando mal. E ali naquela revelação, naquela profecia, bem dizer, o Senhor, a Débora falava assim, vou pedir todas as nossas igrejas para orar a seu favor, para que Deus venha entrar com a providência. Só que quando ela falava isso, o Senhor falava para mim assim, eu não vou ouvir a oração, porque é a minha mão que está sobre a cabeça dele, por causa da minha doutrina. Vai, entrega o que eu te mandei. Se ele te ouvir, se humilhar, pôr a minha casa em ordem, do jeito que ela é, você põe a mão na cabeça dele, ore por ele e eu tiro a minha mão. Mas se ele não te ouvir, não se humilhar, não pôr a minha casa do jeito que ela é, eu não vou tirar a minha mão. E ali o Senhor falou que era o câncer que ele estava pondo na cabeça do Lorival por causa da nossa doutrina. Irmãos, eu estou desde 2019 lutando para poder entregar essa profecia e eu não consigo. Fui várias vezes na sede, falei com várias pessoas, não vou citar nome, não tive êxito. Davizinho desceu do púlpito, chamei ele, falei para ele, Davizinho, eu preciso urgente falar, porque a enfermidade do seu pai não é para o médico, é a doutrina. E quando ele pôr a doutrina como ela é, ele vai subir no púlpito. Mas se a doutrina não voltar ao que ela é, seu pai não vai subir no púlpito. Fala para sua mãe me procurar que eu preciso falar. Irmãos, eu mandei carta, eu mandei pauta, eu telefonei, eu fui várias vezes. A Débora já começou a me ouvir, não me ouviu, falou, irmã, me telefona. Falou, irmão, escreve uma carta. Eu disse para ela, Débora, o que Deus mandou não é através de carta, não é através de telefone. Se você quiser o seu esposo no púlpito e testificando que verdadeiramente Deus está no controle dessa igreja, você me ouve. Irmãos, desde 2019, pastor Lorival não estava enfermo. Ele estava nas campanhas poderosas. A Bíblia diz, nada acontece aos meus sem antes eu avisar. Então, todos vocês, 4 cantos da face da terra, está orando por pastor. Ele não foi curado? Papai falou. Quando ele ouvir essa simples serva, escutar o que Deus mandou falar, e ele se humilhar, a nossa doutrina voltar ao normal, ele vai no púlpito. Sabe por quê, irmãos? Essa voz aqui, o médico cortou minhas cordas vocais, 2 câncer na garganta, pela medicina eu não iria falar, mas o Senhor falou, você vai falar. A minha garganta, neoplasia maligna, o médico queria passar na cirurgia, eu falei, não, o meu Deus da igreja, Deus de amor, ele cura. Eu sou a irmã Eliana, vocês ouvem direto o meu testemunho, o pastor Lorival gosta de pôr meu testemunho, a irmã Eliana do Gata Preta. Então, irmã Débora, você está me ouvindo, eu estou lutando para chegar até a você, passar essa revelação. Querem cortar a descida do anjo na escada que desce para levar
A cura é igual ao tanque de Betesda. Aquele bebezinho chorando é o Espírito Santo de Deus triste por causa da situação que está na nossa igreja. Irmã, eu tive leucemia no sangue, eu estava na sepultura, eu estava morta. Papai falou, não, você é meu vaso, vai testificar. Deus me mostrou eu com o bebezinho no colo para tomar conta. É a presença do Espírito Santo. Agora a nossa igreja, como que ela está? Eu estou chorando dia e noite, não consigo mais ir para a igreja por causa da situação. Eu vim de um lugar terrível. Papai me arrancou de dentro do sala de macumba. Eu estava ali. O Senhor me mandou para a igreja Deus e Amor. Em outras igrejas, eu fiquei 5 meses com legião, caía no chão, ficava. Um dia só que eu pisei na igreja Deus e Amor, estou aqui. Um dia eu vou gravar meu testemunho de que forma que eu vim para a igreja. Então, Néia, tá vendo essa voz que linda? Aqui, ó, cortou minha garganta. Cortou, deixou o buraco para pôr atrás. Mas eu falei, o Deus da igreja, Deus de amor, o Deus que eu sirvo, não vai deixar eu morrer. Isso foi faz anos, muitos anos. Lorival também. Ele vai subir no púlpito, vai falar que verdadeiramente Deus é Deus. Mas para isso, papai quer a doutrina. A doutrina. Viu, Débora? O pastor Lorival está enfermo? Não é para médico. Papai falou para mim, é a mão minha que está na cabeça dele. Ele estava bom, pregando, eu fui lá. Se ele tivesse me ouvido, ele não estava na cirurgia. Então, Débora, eu estou aqui. Você me conhece, se você me quiser, me procura, porque eu não sou ninguém. Mas Deus ungiu as minhas mãos. Ele falou, onde você pôr a mão, mulher, eu te levantei da sepultura. Tá aqui, Débora, essa mão aqui, ó, que é para pôr em cima da cabeça. Ai, sim. Essas mãos, Débora, para pôr em cima da cabeça do seu marido. E ali naquela profecia, quando eu colocava as mãos na cabeça dele, ele falava, eu vou pôr a doutrina em ordem. E ali naquela hora, Débora, ele recebeu a cura. Não sou eu não, Débora, é o Deus da nossa igreja, Deus da igreja, Deus de amor. Você está entendendo? Aqui as minhas mãos. Se um dia você quiser, Débora, eu estou aqui à disposição. Mas saiba de uma coisa, pela medicina ele não vai levantar da cadeira e não vai andar. Se um dia você quiser, você me procura, porque eu estou te procurando desde 2019. Aí eu resolvi fazer essa live, porque não consigo falar com vocês. Estou lutando, chego até você e você rejeita. Tá entendendo? Então vocês dos 4 cantos da terra, não adianta orar. Porque a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. E você sabe por que Deus não ouviu a oração? Porque é por causa da doutrina. A nossa doutrina. Então a hora que ele ouvir e pôr tudo como ela é, ele vai subir no púlpito e vai testificar. Porque assim como o médico falou que eu iria morrer por causa do câncer, eu falei, Senhor, eu vou pregar a verdade, doa quem doer. Eu vou falar que o Senhor mandar e não que o povo quer escutar. Então, Débora, eu estou triste com o que está acontecendo na nossa igreja. As minhas lágrimas caem, porque a nossa igreja, Deus mostrou para mim. A igreja Deus de Amor é uma igreja de fogo e poder. Fogo e poder. Então o fogo queima e o poder ninguém pode ultrapassar. Então, pastor Lorival, aonde você estiver, que essa live vai chegar até a você. Eu não queria fazer isso, mas eu fui obrigada. Para você saber que a sua doença é a mão de Deus. Quando você encontrar a minha fraca pessoa, vou chegar até você, olhar nos teus olhos e falar o que Deus me mandou. Deus me deu a revelação da situação. Depois Deus me deu a profecia que Ele iria te colocar o câncer na sua cabeça. Quando a Débora pediu a oração, eu já sabia da sua enfermidade, porque Deus falou comigo. Eu não sou merecedora dele falar comigo, mas Ele fala. Viu?
não sou merecedora, mas Ele já tinha me falado que iria pôr o câncer, não vai tirar a mão. Enquanto você não ouviu o que Deus me mandou te entregar, não adianta. Você vai gastar o que tem, mas não vai subir no altar. Eu faço prova com Deus que eu sirvo.